Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que já está no mercado e que é muito interessante, principalmente para o varejista. Atualmente, os varejistas em geral eles estão acostumados a ver esse tipo de etiqueta na gôndola. E hoje nós vamos falar sobre etiqueta eletrônica. Pode rodar a vinheta aí. É isso aí, pessoal, etiqueta eletrônica. Já pensou se você tivesse uma solução que pudesse resolver o problema da sua loja? Uma solução que evitasse que você ficasse ali o tempo todo procurando preços em gôndola, preços errados, evitasse desgaste com os clientes que acabam fazendo aquisições frustradas no seu supermercado e ainda por cima te poupasse dinheiro e uma solução super acessível? É essa daqui, a etiqueta eletrônica. A gente vai falar um pouquinho sobre esse produto que não é hoje muito discutido aqui no Brasil principalmente, mas já é utilizado em mais de 30 países. Saiba exatamente como utilizar esse produto da maneira correta. E esse aqui é o produto, né, Nilton? A etiquetinha eletrônica. É isso aí, essa é a etiqueta eletrônica. Para quem não sabe, esse dispositivo ele usa a mesma tecnologia dos livros eletrônicos. O mais famoso aqui, eu trouxe para vocês verem, é o Kindle. E uma das características do Kindle, assim como da etiqueta, é que ele só gasta a bateria quando você manda trocar alguma informação. Então vamos imaginar que você pegou essa etiqueta aqui e colocou um preço, que nem eu coloquei aqui, e deixou ela 1 ano, ela não vai gastar bateria nenhuma. Agora, se você trocar, cada vez que você mandar um comando de troca de preço, aí sim ele começa a trocar a bateria. Então você imagina o seguinte, um dispositivo como esse aqui, quando eu uso pouco, ele dura 20 dias e eu vou trocando a página aqui, né? Agora, um dispositivo como esse aqui pode durar aí muitos anos. Depois eu vou pegar mais ou menos a média de quanto dura uma bateria dessa, mas pode ir falar aí de acho que uns 10 anos, né, Felipe? Daí pra mais, né, Nilton? Esse daqui mesmo, se você pegar e você fizer ali uma leitura de, sei lá, de 10 minutos, que você lê lá umas 10, 15 páginas antes de dormir todo dia, você vai ver que a duração da bateria muitas vezes fica para mais de meses, né? Sim. E aí se você já lê aquele negócio já de várias e várias horas, diminui um pouquinho, mas mesmo assim é um equipamento que você carrega muito pouco. E a tecnologia da etiqueta é basicamente a mesma. Ela já tem aqui uma bateria que é muito parecida com aquela bateria utilizada hoje em computadores, né? Que é a CMOS. Aquela redondinha assim, né? É, a redondinha, se eu não me engano, é uma bateria maior. É do mesmo formato redondinha, mas ela é mais gorduchinha. É um outro tipo de... Não é a 2032 que é fininha. Ah, entendi. Ela é maior e é um equipamento realmente muito fácil de utilizar. Gera muito pouca manutenção, né? Então é uma coisa que você coloca ali, instala e dificilmente você vai ficar mexendo. E assim, para trocar, pelo que eu vi aqui, não deve ser muito difícil. Você só chega aqui com uma chave de fenda, vai abrir e vai fazer a troca do... E você vai fazer isso a cada 5, 10 anos, então é tranquilo. Na verdade, ele nem vai fazer, né, Nilton? Porque esse produto é um produto que a gente hoje oferece em um formato muito diferenciado. Tem razão. Porque é a gestão, né? Exatamente. Então, assim, acaba sendo um dos poucos benefícios que a gente, tendo um ativo, acaba dizendo que realmente é bom. É o fato de não ter muita manutenção. Então é um tipo de produto que você vai colocar e não vai ter gerenciamento. Por que eu falo nesse ponto? Porque esse tipo de etiqueta, hoje, ou trocar, ou até fazer o manuseio, o gerenciamento, é muito prático pra gente, né? A gente já tem hoje um expertise bem interessante nesse tipo de negócio. Então a gente saber gerenciar, organizar todo esse fluxo, trabalhar ideias e sugestões para reduzir custos, fazer as trocas dos preços de forma automática. Então tudo isso a Outcomp hoje consegue entregar. Então não digo que entrega a etiqueta, eu digo que entrega uma solução de precificação. E conta pra gente aqui, esse aqui é o roteador, certo? É o roteador que manda as informações de preço para as etiquetas quando precisa fazer algum tipo de alteração. Ele pode ficar ligado numa rede Ethernet, então numa rede, você tem um IP. Quando você altera o preço, o computador manda para ele manda para as etiquetas. Em média, quantas etiquetas um roteador desse consegue atualizar? Uma média de 2.500 etiquetas, aproximadamente. Bastante coisa, né? Bastante. E aí ele ainda comporta um raio de 25 metros, né? Para todas as direções, considerando 360 graus, né? Isso dá 3.000 metros quadrados aproximadamente. Então, assim, dependendo do tamanho da loja, dá para... Na verdade, esse é um produto que também é necessário fazer um survey, né? Assim como a utilização da rede Wi-Fi, até para você ter essa dimensão de uma maneira inteligente.
cliente. Também é um equipamento que dificilmente dá problema. Um outro ponto muito interessante é que ele trabalha numa frequência diferente do Wi-Fi. É uma tecnologia Zigbee, é uma tecnologia que não vai causar conflito, influenciar, ela é totalmente diferente do Wi-Fi, então pode ficar despreocupado com relação a isso, né? Legal. É mais um ponto também com a questão de segurança, e é isso. Uma curiosidade, a tecnologia Zigbee ela é muito usada na automação residencial, né? E uma curiosidade é que a Outcomp ela nasceu com a intenção de trabalhar nesse ramo e acabou trilhando outros caminhos aí. Foi verdade. A gente teve ali no início grandes intenções, né, de trabalhar com esse tipo de negócio. Até hoje ainda acho que é pouco discutido, né? Sim. Embora hoje já tenha muita coisa que a gente vê por aí, a própria Alexa, né? Sim. Dentre outras coisas que você já consegue comprar com essa customização. Mas antigamente precisava de muita mais coisa, né? Precisava trazer alguns equipamentos de fora, né? Uma área bastante promissora e bem lembrado, Zigbee, uma tecnologia também assim, muito específica, né? Para equipamentos ali bem legal, cara. Mas vamos falar um pouco agora de como é que tudo isso funciona, na verdade, na prática, né? Legal. Por que o cliente hoje que utiliza as etiquetas convencionais, que são essas etiquetinhas aqui que você bem mostrou, essa aqui aí na verdade já está até bem trabalhada, né? Ela tem algumas informações já bem inovadoras, já está com QR Code e tudo mais, né? Rapidinho, pessoal, esse QR Code e esse modo de fazer essa etiqueta, ela não é à toa, tá? A gente tem embarcado junto a essa etiqueta um software de auditoria de preço. Então, para quem não sabe, nesse QR Code a gente tem já a informação do produto e do preço, o que torna o processo de auditoria muito mais rápido. Se você pegar uma loja aí com 11 mil itens, você vai conseguir, com um coletor de dados, checar os preços de todos os seus produtos na área de venda. Coisa que geralmente é feito em outras ferramentas em dias, quiçá semanas, tá? Então quem quiser conhecer um pouco mais da ferramenta, entre em contato com a gente, vocês vão ver, vai ser bem legal. E para esse processo, na verdade, como trata-se de uma auditoria, na verdade o cara faz a identificação e constata que o produto estava divergente do preço que ele teria, exatamente, né? E aí, para esse processo ser ágil, ainda o cara precisaria ter uma impressorinha portátil, exato, né? Insumo preparado para isso, ou seja, aumentaria já mais o custo para você ter um processo mais efetivo. Tem razão, né? Tem razão. Para quem usa hoje esse tipo de etiqueta, a gente já tem uma solução que ajuda a fazer a manutenção dos preços. Mas para quem tem esse tipo de etiqueta, você já reduz esse custo, tanto de software, quanto de insumo, quanto de mão de obra do seu pessoal, para poder fazer todo esse gerenciamento. Depois a gente vai contar algumas historinhas aqui bem cabulosas. E antes que vocês perguntem, essa não é o único tamanho de etiqueta disponível, tá? A gente tem esse tipo de etiqueta em outros tamanhos, etiquetas maiores que dá para você colocar para um outro tipo de solução. Vamos pedir pro editor colocar na tela aí para o pessoal ver. É isso aí, põe uma aí, editor, pra gente. E exatamente o que a gente tem nessa etiquetinha aqui, que já tem o QR Code, que já tem essa tecnologia embarcada, a gente consegue colocar nessa etiqueta eletrônica. E aí vamos falar, esse já é um benefício que a gente já colocou, pode levar o cliente a utilizar essa etiqueta ao invés dessa de papel. Mas quais outros benefícios a gente hoje consegue enxergar para o nosso cliente que faria com que ele passasse a utilizar as etiquetas eletrônicas ao invés das etiquetas de papel? Bom, a etiqueta eletrônica ela tem N funções. Então você pode usar ela, por exemplo, um display um pouco maior, você pode fazer propaganda de algum tipo de produto. Você pode dar destaque a um tipo de produto com alguma chamada, alguma imagem diferente. Além do que, ele não exibe apenas o preço do produto. Ele pode exibir qualquer informação que você colocar para a etiqueta aparecer lá. Vamos imaginar que você fechou a sua loja 9 horas, 10 horas da noite e você precisa pedir para o pessoal dos departamentos dar uma checada nos estoques dos produtos e na validade dos produtos. Então você pega, vai lá no dispositivo, manda exibir essas informações em todas as etiquetas, ou seja, ele sai o preço e exibe o estoque e a validade. O cara vai passando no corredor e dando uma olhada, comparando os dados que estão na etiqueta com os produtos fisicamente. Então, se tiver um produto com data próxima, vai lá, checa se os produtos realmente estão com data próxima. Show. E já retira da área de venda, né? Show de bola. Se o produto está com estoque baixo, checa se realmente ele está com estoque baixo, tá, já aciona um pedido de compra. Então, você pode brincar, usar a criatividade para fazer bastante coisa
com apenas um dispositivo. Então ele é multifunção realmente. Você consegue pintar e bordar. Então quer dizer que além da precisão desse equipamento, que a gente está dizendo que essa etiqueta ela se comunica diretamente com esse equipamento, que automaticamente fornece as informações de preço que são puxadas do sistema de RP ou do próprio sistema de PDV, de frente de caixa. Então quer dizer que além da precisão, porque é uma precisão, né? A gente sabe que hoje é um grande problema das redes de supermercado ter preços errados em gôndola. Isso causa um grande estresse para o cliente que vai lá, pega o produto e quando vai passar no caixa vê que o preço está diferente. Além de ser estressante, passa uma descredibilidade, né? O cliente fica totalmente inseguro, né? De continuar comprando ali e não realmente saber se está sendo prejudicado, né? Além do que, para o varejista que está nos escutando, nós tivemos um caso de um cliente em uma das redes que nós atuamos e era virada de jornal. O cliente foi até a loja comprar o produto, percebeu que o que estava na gôndola estava diferente do que estava no PDV, comprou uma quantidade considerável daquele produto, foi nas outras lojas da mesma rede, comprou o máximo que ela conseguiu e entrou com uma ação judicial e ganhou essa ação. Então isso custou, além dos problemas relacionados à credibilidade junto ao cliente, causou problemas inclusive judiciais. Né? Você vê que até o cliente vê oportunidade, né? Até o cliente do nosso cliente. Né? E aqui está uma grande oportunidade de sanar, né, esse tipo de problema. A gente sabe, a gente trabalha com tecnologia, acho que dá uma analogia perfeita. Quanto mais processos manuais a gente tem, é pior. Mais suscetível ao erro nós estamos, né? E aqui a gente acaba com isso. Legal. E como é que é a questão dessas atualizações? Bate pronto? Bate pronto. Vamos imaginar que hoje você copia os arquivos de preço para uma determinada pasta, que é o local onde atualiza o seu PDV. Você pode apontar para esse mesmo local, porque aí o dispositivo ele vai capturar o preço no mesmo local onde está atualizando os PDVs. Então nunca vai haver divergência. Uma loja, por exemplo, de 10 mil itens, a gente fazia auditoria de preço nas redes que a gente trabalha, e em média uma rede com 10 mil itens, de 300 a 500 itens estão com preço errado. Por que isso acontece? Muda o preço, o repositor não substitui o produto, ou a pessoa, chega um produto novo, ele retira o produto do depósito, coloca na área de venda e esquece de colocar o preço, ou o promotor mesmo vai lá, retira o produto do depósito, coloca na área de venda e não coloca ou não troca o preço. E pasme assim, o cliente hoje em dia, se não tiver preço na gôndola, ele não vai pegar o produto e checar no terminal de consulta, ele vai embora. Ele não tem tempo a perder. Então, muitas vendas que nós já percebemos, o produto parou de vender. Aí foram olhar no depósito, está no depósito. Foram olhar na loja, está na loja. Por que não está vendendo? Porque está sem preço. O cliente não compra. Você perde venda por não ter o preço correto ou por não ter o preço na gôndola. E aí você imagina o seguinte, a gente vai listar alguns benefícios, mas eu vou citar também algumas perguntas que a gente precisa responder antes de estudar a possibilidade de colocar um dispositivo como esse. Por quê? Eu estava conversando com um dos clientes recentemente e a primeira coisa que ele pergunta é: quanto custa? Só que a pergunta que acho que seria mais ideal para esse cenário é: quanto eu vou ter de retorno? Porque quanto custa é relativo. Qual o valor que isso vai trazer para a sua operação? Que retorno vai ter, com certeza. Se o dispositivo se paga em 11 meses, e se ele dura, sei lá, 5, 10 anos, você tem 9 anos de tranquilidade. Acabou os problemas de preço errado na loja, acabou os problemas de ficar chamando a atenção de promotor ou de repositor que esquece de fazer ou que faz errado, acabou os problemas de ter que ficar gerenciando o preço errado no PDV por conta de preço errado na gôndola. Olha o quanto se ganha com a implementação de uma tecnologia dessa. E o mais interessante é que isso tudo nitidamente leva ao que você falou, né? Porque o cara que pretende fazer um investimento de tecnologia para o negócio dele, raramente ele acorda com o desejo de ir lá e fazer aquisição, principalmente de tecnologia. Exatamente. Né? Então, realmente, ele descobrir o quanto isso pode trazer de retorno seria a saída mais inteligente. Até porque esse produto, além de ter opções dentro desse processo que a Outkomp entrega, tem a possibilidade de aumentar as margens do cliente e as vendas também, né? Também. Eu me recordo muito de uma situação que eu ouvi quando essa tecnologia veio a primeira vez para o Brasil, né? Que ainda era muito caro. Hoje, realmente, tem se tornado um processo mais viável. E foi realmente uma das perguntas, aumenta a margem como? E aí,
foi colocado numa situação que é muito bacana, que hoje é humanamente impossível de ser feita com as etiquetas em papel. Sim. Que é o fato de você ter ali um período específico, uma época específica, onde você sabe que vai ter algum tipo de evento que propicia a compra de determinado produto. Você aumenta lá X centavos em um subgrupo. Exatamente. Por exemplo, festa junina, por exemplo. Exato. Acho que tá até melhor. Você pode pegar ali aquela ilha que é colocada, né? Altera lá 3 centavos. Sua margem já... E você faz isso automaticamente muito rápido. Trocou tudo, já tá tudo preparado, você foi lá e aumentou. Então dá pro cara que hoje faz a promoção lá na loja, né? Como que é o nome do cara que faz isso? Locutor. Então o cara que vai lá e faz esse tipo de anúncio, ele já pode fazer imediatamente você gerar algum tipo de benefício. Exatamente. Então aí a gente aumenta a margem e também consegue aumentar a venda, né? Porque hoje é possível fazer, principalmente com o ponto que você relacionou de um produto que está perto do vencimento, onde você pode diminuir um pouco o preço dele, anunciar rapidamente. Fazer a rebaixa. Já faz a rebaixa. Tem razão, né? São 2 pontos que esse produto agrega muito bem. Então, a gente já falou, deu um briefing de como é que funciona o equipamento, a gente já falou do roteador, já falou dessas etiquetas. Entendemos que essa aqui é a solução em hardware, né? Etiqueta e o roteador. Exato. Certo? E aí a gente tem outros processos que é o que faz parte para a gente fazer todo esse mecanismo funcionar. Fala um pouquinho sobre esses processos e no detalhe como é que dá para a gente fazer essa entrega para o cliente. Perfeito. Então, primeiro o que é feito? Você faz uma medição da área de venda para saber, com base na sua metragem de área de venda, quantos roteadores você vai precisar para poder atualizar todas as etiquetas. E é importante salientar que, imaginar que você tem 4 roteadores na sua área de venda. Esse dispositivo, vamos imaginar, ele está vinculado a esse roteador. Então, cada um deles vai atualizar até no máximo 2.500 etiquetas. Vamos imaginar que deu um problema e esse roteador foi desligado porque aquele ponto faltou energia. As etiquetas que estão vinculadas a ele não serão atualizadas enquanto o problema não for resolvido. E eu vou te fazer uma pergunta antes de você finalizar. Tá. É possível a gente identificar que o produto não foi atualizado para uma correção? Porque, por exemplo, eu tenho uma loja que tem 4 roteadores desses para alimentar as 2.500 etiquetas, né? A gente está falando aí de 10.000 etiquetas. Somente as 2.500 que estão conectadas a esse roteador não atualizaram. Como eu sei que elas não atualizaram? No software que vincula esse dispositivo, se a etiqueta está atualizada, ela aparece lá no software em verde. Se ela não está atualizada, está pendente, ela aparece laranja. E você consegue fazer um filtro para identificar quais os dispositivos ou quais as etiquetas não foram atualizadas. Ou quais foram, e assim por diante. Então a primeira coisa que você faz, mede a sua loja, quantos roteadores vou precisar? Vou precisar de 4, coloca os 4 lá. Tem um recurso bastante interessante que você consegue, depois que você colocou as etiquetas eletrônicas na gôndola, como é que você vai vincular essa etiqueta ao produto que está logo acima dessa etiqueta na gôndola. A solução ela já tem embarcada um dispositivo que é o coletor de dados mesmo, onde você vai, depois que você coloca as etiquetas em cada local, você vai bipa o produto e bipa a etiqueta, esse código que está aqui atrás, automaticamente o sistema ele já vincula um ao outro. Então o sistema já entende que o preço que ele tem que mandar para essa etiqueta corresponde àquele produto. Você faz isso uma vez só, depois acabou. Vinculou, já era. Agora é só deixar o preço lá e alterar quando tiver algum tipo de alteração de preço. E como que funciona na prática essa atualização? Todos os dias o CPD vai, eu não sei se ainda é assim, mas eles normalmente puxam o preço que foi estabelecido pelo comercial no RP sim. E importa isso dentro de uma pasta, e aí toda a tecnologia da loja que depende daquela listinha, daquele arquivo de preços, puxa aquilo e vai fazendo a distribuição. Exato. É exatamente assim? É do mesmo jeito. Quando você executa as tarefas de organização de arquivo, a gente fazia umas batches, né, que fazia as cópias dos arquivos. Tem uma pasta específica do preço dos produtos. Quando você copia um arquivo naquela pasta, ele automaticamente já entende que tem um arquivo novo, já pega e atualiza todas as etiquetas automaticamente. E você comentou anteriormente que tem um benefício muito interessante, que é a parte de você gerar uma programação para que no fim do dia ou em um horário específico ele consiga exibir informações diferentes. Exato. Qualquer informação. Como, por exemplo, no caso que você citou, seria a data do produto
correspondente ali, né? Isso. Pra gente saber se ele está próximo do vencimento. Exato. Ou seja, assim eu conseguiria ter uma ação mais rapidamente para evitar que ele realmente acaba vencendo, né? Exato. E perdendo o produto. Exato. Legal. Principalmente no setor de perecíveis, você tem uma prática do varejo que é chamada de FIFO, né? O que é FIFO? É a venda de produtos com data próxima. Isso acontece e alguns fazem isso, já compram o produto com data próxima para vender, mas outros não, compram com data longa, mas como comprou em excesso e não teve uma venda correspondente, então aquele produto acaba ficando com data próxima e você precisa ter algum tipo de mecanismo para poder te avisar que aquele produto está com data próxima para você poder tirar da área de venda. Porque hoje em dia, se você não retirar da área de venda e tiver algum tipo de ação ou algum tipo de vistoria de um órgão competente, geralmente o gerente da loja pode ser detido. Pode ser. E já teve caso de a gente ter colegas, amigos que já foram detidos por conta disso. E fica na capivara lá, fica sujo. E aí, já pensou tomar uma blitz depois? Se ele cometer um crime, digamos assim, ele não é mais réu primário. Ele perde o benefício da... Nossa, é uma coisa assim. Porque hoje em dia, se você comete alguns crimes, eu não sei exatamente porque não é o nosso caso, mas por ser réu primário existem alguns benefícios. No caso de ter algum tipo de cana desse tipo, perdeu esse benefício. E outra, a gente está falando isso no aspecto legal, né? É a lei de você realmente corroborar para que isso não ocorra. Mas tem um outro lado, que é você acabar negligenciando essa ação e um produto que venceu ser adquirido por algum cliente e isso acabar afetando a saúde da pessoa, né? Exato. Que é muito pior do que essa ação, né? A gente teve alguns casos aí recentes aí de produtos que foram comprados, eu não vou citar aqui, mas a gente teve alguns casos de pessoas que tiveram problemas sérios de saúde por conta disso. Exatamente. E o perigo é muito maior. Legal. Então essa parte na prática faz parte do contexto do que a gente entrega. Já tem um arquivinho, a gente apenas atualiza isso. E o cliente tem preocupação zero. A gente só precisa na prática identificar quais são as dores que ele enfrenta ali na operação e contribuir para que a gente forneça essas informações de uma forma fácil, né? Exato. Qual que é o segredo, né? Fez o mapeamento, colocou as etiquetas na gôndola, mas vamos um pouquinho antes. Antes de adquirir a solução, o que é muito importante? Quais são os meus custos atuais? Porque assim, impressora de etiqueta não é barato. Não, e nem a manutenção. A cabeça de impressão não é barato. Insumo, dependendo da quantidade que você usa, não é barato. E não é barato também a disponibilidade desse equipamento. Exatamente. Então, é importante levantar os seus custos. Antes de perguntar quanto custa, levante seus custos. Quanto você já está pagando? Ah, já estou pagando X por ano por toda essa estrutura. Legal. Então vamos fazer a conta. Vai custar quanto a solução? Isso. Qual vai ser o ROI? Retorno sobre investimento? 10 meses? 6 meses? 1 ano? Legal. Em 1 ano se paga? Se paga. Depois... E o legal disso, né, Nilton, é que mesmo você equiparando para deixar exatamente como funciona hoje, com essas melhorias, a gente consegue agregar essas outras soluções, pesquisando muito sobre a operação do cliente atual e sugerindo essas melhorias para aumentar a margem, aumentar a venda. Exato. E tudo mais. E o melhor de tudo é que o cara não precisa colocar na loja toda para testar. Ah, isso você citou um ponto bem interessante. Às vezes você tem uma linha de produtos muito grande, por exemplo, 10, 15, 20 mil itens. Você precisa comprar 10, 15, 20 mil etiquetas? Se você não quiser, não precisa. Você vai usar a estratégia do diagrama de Pareto, que a gente coloca, inclusive no nosso post do blog, o pessoal vai colocar na descrição aí, que para quem não conhece, pode pesquisar na internet, que explica que 80% das consequências são ocasionadas por 20% das causas. Ou seja, muito provavelmente se o varejista, eu já fiz algumas contas assim no varejo, se o varejista fizer um levantamento, ele vai perceber que em torno de 20% do mix de produtos dele tem um índice de alteração de preço muito grande. Então, identificando esses produtos, são produtos específicos e são produtos que às vezes você usa para combate, que o pessoal do varejo chama de combate, que é para acompanhar concorrente, geralmente arroz, feijão,
óleo, esses produtos que geralmente estão no jornalzinho, eles têm uma incidência de alteração de preço muito grande. Então, se você ataca esses produtos, coloca lá, sei lá, 300, 400, 500 etiquetas dessa na sua loja, você já vai resolver 80% dos seus problemas de preço. Olha aí que legal. Vai reduzir o seu custo e vai aumentar a sua eficiência operacional a um custo excelente. E dá para focar em paralelo com o 80/20, utilizando também o contexto do produto. Pode agregar uma margem maior em momentos diferentes, porque como a gente citou, né? Uma Coca-Cola ou qualquer outro, cervejas, carne, né? Exato. É que carne vai estar mais direcionada ao açougue, né? Mas, por exemplo, complementos da carne, o carvão, sal grosso, né? Temperos. Então, assim, agregar esse tipo de coisa para que em determinado momento, chegando na Copa do Mundo, por exemplo, a gente sabe que o pessoal procura esse produto. Cerveja, né? O carnaval, tá ligando, né? Embora não vai ter, mas vai ser um feriado aí, né? Mas assim, as pessoas aproveitam esses momentos. Então, nesses momentos cabe muito esse tipo de alteração, porque, como a gente já disse, é fácil. E são nesses momentos que, às vezes, alguns centavos acabam mudando muito na ponta, né? Legal, o diagrama de Pareto eu uso pra vida, na verdade. Pra gente, por incrível que pareça, é uma realidade, né? A gente se concentrar em 20% de determinada coisa que a gente realmente tem foco, tem prioridade, representa 80% do resultado, né? Então, isso é um excelente processo, um órgão para essa finalidade também. Legal, Nilton. E outro ponto, aonde dá para se utilizar esse tipo de etiqueta? É somente para o varejo supermercadista ou tem outros segmentos que dá para a gente fazer também negócio? Além do varejo supermercadista, você pode usar aí em adegas, lojas de vinho, farmácias, lojas de material de construção. Todo esse tipo de varejo você consegue usar esse tipo de etiqueta tranquilamente, sem maiores problemas. Legal, então aí deixa a dica aí, a hashtag dica varejo, farmácias, exatamente, lojas de material de construção, varejo em geral, pode colocar que vai rolar. E é o que a gente conversou antes aqui, ó. Essa é uma etiqueta de 2 polegadas, se eu não me engano. Tem maior, tem menor, tem quadrada, tem retangular, tem assim, mais alongada, assim, de todo formato que você precisar, a gente consegue. E não muda, tá? Essa é de 2 polegadas. Eu vou ter que comprar um outro roteador para comunicar com a de 10 polegadas? Não, é o mesmo equipamento. E essa tecnologia é a e-paper, né? Que é como a gente mencionou, isso, que é a Kindle, né? É a mesma. Existem outros modelos de etiqueta que até pode ter outra tecnologia. E até a gente precisa pesquisar, que a gente estava falando sobre isso antes de gravar esse vídeo, foi uma dúvida que ficou, que é com relação a ter ou não esse tipo de etiqueta colorida, né? Eu sei que existe. Sim. A gente só não soube responder como se é e-paper, né? Como é que é a tecnologia de fato. Mas que ajuda bastante também na hora do cara fazer uma promoção, você pegar de repente no Hortifruti e colocar aquela etiqueta maior zona, né? Com outros tipos gatilhos ali de imagens e tudo mais. Existe, tá? Não é somente preto e branco. Existem esses outros modelos que também complementam muito bem esse tipo de cenário, né? Tem também algumas que ela é semi-eletrônica, digamos assim. Onde aqui, por exemplo, nessa etiqueta, vou mostrar aqui na câmera, está escrito o nome do produto e o preço. Mas alguns fabricantes, o que ele faz? Ele coloca uma etiquetinha de papel mesmo aqui na parte de cima, com o nome do produto e só muda o preço. Então você só tem informação de preço, tem essa limitação. Mas como você já vai mudar para etiqueta eletrônica, muda para uma que realmente vai trabalhar para você, vai se pagar. E outra, por mais que dependendo do uso da tecnologia, ela pode até muitas vezes ser diferente. Você pode ter algumas etiquetas direcionadas para esse tipo de atendimento. Sim, não precisa ser todas. Aí você faz essa alteração, né? Sim. Mas aqui, assim, por exemplo, aí você vai ter que ter um roteador diferente para comunicar com essas etiquetas. Mesmo sendo a mesma tecnologia. Mesmo sendo a mesma tecnologia. Aí porque você tem um protocolo de fabricante. Tá. Por isso que é interessante, né? É um mercado novo, é um mercado que está em expansão, então cabe muito bem você escolher a tecnologia que melhor vai se adaptar ao seu negócio, né? Principalmente na parte visual, e aí considerar todos esses pontos, né? Que são muito relevantes. Exatamente. O ROI, você comentou que depende muito do retorno, né? Às vezes o cliente ele nem sabe exatamente como que a operação dele está gastando mais do que deveria, né? De repente tem muitos gargalos ali e a gente consegue encurtar muito bem esse ROI.
mas normalmente na média, pelo menos do que a gente tem visto no mercado, tem ficado em torno de 11 meses o payback, né? Para esse tipo de equipamento, sim. Isso focando já com 80/20, colocando nos produtos mais que a gente entende que tem essa rotatividade de preço, que tem esse elemento de complemento de margem, né? 11 meses é pouco, é razoavelmente pouco, porque é uma etiqueta, uma solução que, assim, se a gente for considerar, como a gente falou, esse tipo de serviço com um MTBI grande, isso ajuda muito a você minimizar o custo na hora de a gente propor esse serviço. A gente está falando de uma solução que deve ficar tranquilamente, porque uns 5 anos ali, tranquilo. Né? Imagina que você gasta um X por ano, o negócio se pagou em 11 meses, os outros 4 anos não tem custo. Você só vai estar recebendo o serviço e aproveitando do dispositivo. Ô Nilton, a gente já focou em muitos pontos aqui em que essa solução resolve como problema, né? Aumenta a receita, aumenta a vendas, diminui custos, facilidade de uso. Todo esse conceito legal, né? Acho que fica já bastante claro, mas a gente teve vivência de histórias na prática, né? De problemas ocasionados por essa utilização mais manual, né, mais antiga. Você se recorda de alguma história que a gente resolveu com uma solução tecnológica? Hoje, com o uso da etiqueta em papel, a gente usava a etiqueta de papel e a gente estava para abrir uma loja de 11 mil itens, 5 mil metros quadrados, e no dia da abertura da loja quebrou a impressora de etiqueta. Então a gente teve todo um transtorno porque a gente teve que pegar o arquivo de preço de uma loja específica, mandar para a loja mais próxima, que era, sei lá, quantos quilômetros de distância, e pedir para alguém ir até o local, baixar esse arquivo, imprimir as etiquetas da outra loja, voltar o arquivo da loja anterior para não dar problema lá na loja onde ele foi fazer a impressão, depois voltar com as etiquetas para a loja para poder fazer a abertura, trocar os preços na gôndola para poder fazer a abertura da loja. Então veja quanto transtorno você não teve por conta de um dos elementos que você tem hoje da parte manual. Então você tem hoje, qual que é o elemento que causou o problema nessa ocasião? Foi a quebra da impressora, mas você poderia ter, por exemplo, a queda da internet da loja, você poderia ter uma série de outros problemas que... Lembrando que a queda de internet não necessariamente implicaria na atualização da etiqueta, porque a gente está falando de uma tecnologia diferente. Exato, porque nesse caso o PDV estava atualizado, você tinha que se virar para conseguir atualizar os preços, mas vamos supor que parou a internet. Aí tudo bem, porque quando você atualizar o PDV, de um jeito ou de outro, a etiqueta vai ser atualizada também, entendeu? Nesse caso aqui a gente tem divergência, nesse caso não. E era uma loja que estava prestes a inaugurar e, como a gente sabe, o convívio com varejo, nem tudo é feito com muita antecedência, né? E aí, por mais que você tivesse uma impressora em formato de serviço, de locação, muitas vezes não teria tempo hábil de você conseguir resolver o problema, a troca, né? E é aquela velha história, né? O pessoal quebra o equipamento de manhã e te avisa no final do dia, né? Ou quebra num dia e te avisa 3 dias depois. Só esquece de mencionar que o detalhe é que quando ele avisou, ele precisa resolver agora, até amanhã, né? No máximo. Agora precisa resolver porque amanhã tem que estar funcionando. É bem assim o varejo. Legal, cara. Legal. É um excelente exemplo aí de que essa solução acaba ajudando, né? Sim. Não que não possa ter problema, a gente sabe que o equipamento também poderia quebrar esse roteador, né? Sim. Assim como a gente também teria que fornecer esse daqui com uma certa redundância. Sim. E isso a Outcomp faz muito bem, porque numa entrega de uma loja que tem 4 roteadores desses, por exemplo, que é muito, a gente está jogando lá em cima, né? Normalmente um acaba resolvendo muitas vezes, dependendo da alocação dos produtos que você trata. Dá para deixar um já reservadinho de backup. Dá. Ou seja, quebrou, vai lá, espeta e a gente consegue resolver num SLA bem bacana, né? E uma coisa legal que você pode fazer também é que, por exemplo, você tem 4, quebrou um, se você fez um cálculo de sinal, de modo que os sinais conseguem fazer intersecção entre eles, e você quebrou um dispositivo, você pode vincular essa etiqueta a um outro roteador que chegue naquela área. E aí você mata o problema até que seja resolvido o problema do roteador que está quebrado. Esse vínculo normalmente dá para ser feito em massa ou eu tenho que fazer aquele bip 1 a 1? Não, quando você liga o roteador, ele identifica, ele captura todas as etiquetas que estão ao alcance dele. E aí você pode fazer a vinculação lá no software. Ah, legal então. Já é um fator ali que dá para deixar até um backup em funcionamento, Exato. Né? Com uma abrangência ali. Então, muito bom o papo sobre esse produto, né? Poder falar de inovação tecnológica para o varejo, que é
a nossa paixão aí, nosso segmento que a gente consegue agregar, acho que o maior valor, né? Exatamente. De soluções tecnológicas. Para ter esses produtos aqui e até para um melhor entendimento de quem está lá do outro lado, a gente separou aqui 7 perguntinhas que são primordiais para entender se esse negócio realmente é para quem está ouvindo a gente, né? A primeira perguntinha é entender o quanto gasta anualmente hoje para comprar, realizar as manutenções das impressoras de etiqueta. Exato. E também a aquisição dos insumos propriamente, né? Etiquetas, ribbon e tudo mais. Então essa seria a primeira perguntinha aí para você. Segunda perguntinha, quanto você gasta em suprimentos para manter todos os itens da sua loja devidamente precificados? Quanto tempo você precisa disponibilizar do seu colaborador para colocar os preços nos produtos? E qual o valor da hora desse colaborador? Exatamente. Esse é um ponto interessante, né? Interessante. Vamos imaginar que ele, em média, você disponibiliza lá 4 operadores de 4 setores diferentes. Cada um demora meia hora, 1 hora por dia para fazer esse trabalho. Faz o cálculo, quanto que você está gastando por ano. Ele poderia estar fazendo outra tarefa mais nobre, poderia te ajudar a vender mais. E aqui vale uma reflexão de um ponto intangível, que é o ponto que muitas vezes não se consegue mensurar, de o colaborador acabar esquecendo de atualizar algum preço. Com certeza vai acontecer. Né? Que é o que acarreta na ponta lá, que é a frustração do cliente que a gente mencionou. Quarta pergunta, como evitar os erros nas especificações realizadas pelos operadores? Eu acho que é um ponto intangível, né? Tem alguém que consegue hoje, algum tipo de ferramenta que é possível mensurar essa questão dos erros de preço? É que assim, no varejo acontece de o cliente reclamar, mas isso vai acontecer se ele reclamar, se alguém perceber que o preço está errado, entendeu? Mas aí já é tarde, você já comprometeu a sua imagem, sabe? Mas no PDV geralmente você consegue fazer o desconto, geralmente reclama quando o preço está menor, né? Então você consegue fazer o desconto e apresentar um relatório de todos os descontos que você efetuou no PDV por conta de preço errado na gôndola. Legal, já é um parâmetro, né? Sim. Isso acontece com muita frequência. Já aconteceu com você chegar no supermercado, a mulher detectar um problema de preço, aí vai lá na gôndola, vê que realmente está errado, aí se apresenta e a pessoa faz o desconto. Né? Pode ser sincero não, mas que eu acho que eu sou um excelente cliente para esse tipo de supermercado, porque eu raramente me atento assim com a questão do preço, ainda mais quando eu pego mais de 2, 3 itens, é muito difícil eu lembrar o preço que estava exatamente, mas eu imagino que muitas pessoas têm isso na ponta do lápis e observar essa questão muitas vezes, né, acaba trazendo uma graninha ali de volta, porque o erro é muito comum, né? E assim, eu quando vou no mercado, isso nunca me aconteceu porque eu não consigo perceber. Mas a minha esposa, cara, ela pode fazer um carrinho cheio de 300 itens. Se passar um item diferente do que ela comprou, ela vai lembrar. E aí ela pede pra ir lá e verificar e realmente... Eu raramente lembro. Eu não consigo entender isso. Quando ela fala isso tá errado, aí eu já sento no banquinho lá pra esperar. Então, tem um ponto sim, então. Eu até dei uma pausa aqui que eu tinha lembrado de fazer a pergunta. Para quem ainda não sente que é o momento de já ir para a etiqueta eletrônica, esse tipo de solução a gente consegue fazer um trabalho legal, tá? De repente só a princípio com o coletor, um efeito demonstrativo do resultado, e com base nisso a gente consegue no final de cada auditoria ver o que tinha e antecipar esse problema, né? Exato. Aí seria já um modo de a gente conseguir ir trabalhando para que isso vire uma realidade até de informação, né, para essa tomada de decisão. Exatamente. Como garantir que o preço disponível no PDV seja o mesmo que está na gôndola? Nesse caso você vai garantir porque você está atualizando com o mesmo arquivo, então não tem como ser diferente. Né? E você não está garantindo só para o PDV, mas para as balanças, para os terminais de consulta. Exato. Então tá tudo ali dentro do mesmo pacote. As ofertas realizadas ao longo do dia são feitas corretamente? Esse é o ponto que a gente falou, né? Porque normalmente o erro na hora de atualizar o preço desse tipo de etiqueta em papel é justamente nessas promoções em que precisa ser rápido para fazer essa atualização. Um exemplo clássico é na Páscoa. Na Páscoa a gente tem uma rede de supermercados, sei lá, com 10, 20, 30 lojas. E aí você começa a vender muito ovo de Páscoa e começa algumas lojas a sobrar
eles veem, eles conseguem perceber que não está vendendo tanto quanto esperavam que vendessem, eles começam a fazer rebaixa no meio do dia, porque no dia seguinte já não é mais Páscoa. E aí você precisa alterar o preço e transmitir para todas as lojas no meio do dia. Então o que acontece com frequência? O comprador altera o preço, informa os gerentes não informam o encarregado não informa o repositor. Algumas lojas trocam, outras não trocam, e aí o produto fica encalhado, não vende, porque aquele é o dia de vender. Com a etiqueta eletrônica, resolvido o problema. Você só informa o pessoal de alguma maneira, o gerente fala, ó, tô rebaixando o ovo maltine aí, tô rebaixando, sei lá, o Kinder Ovo. Eu nem sei os nomes de ovo de Páscoa, mas eu, com a experiência de varejo, eu vejo que esse é um dia realmente em que isso acontece muito. É um clássico dia que acontece demais. Qual que é o valor do impacto causado na imagem da empresa quando um cliente encontra divergência de preço entre o PDV e a gôndola? Isso é imensurável. Esse aqui é o grande ponto, talvez o pulo do gato. Que hoje a imagem da empresa, ela, se manchada, ela pode representar um prejuízo muito grande para a empresa. O fato é que normalmente isso acontece de uma maneira muito amigável, né? Porque o cliente vai até lá e acaba resolvendo, põe o preço que estava, dá a diferença para o cliente, ponto. Mas além do ponto de desgaste que a gente já mencionou, em um dia em que a gente tem uma baita movimentação na loja, o PDV fica parado, vai criando fila, as pessoas que estão atrás começam a ficar irritadas também. Sim. Então cria todo um transtorno em prol de uma situação simples. Exato. Preço tá na veia do varejo, é algo que tem que fazer todo dia, tem que ficar atento o tempo inteiro para poder não perder venda e ganhar dinheiro, né? Esse é o principal objetivo. Então a gente enumerando essas 7 perguntinhas aqui seria o levantamento básico, né? A princípio, para entender esse cenário do cliente, o quanto esse tipo de dor impacta na operação daquele cliente. Uhum. E aqui é o início de uma nova era. Nova era, exatamente. Aí aqui a gente consegue ir trabalhando para ir melhorando todos esses aspectos. A gente costuma falar em 3 pilares. Exato. As nossas soluções, elas levam ou segurança, ou elas levam produtividade, ou elas reduzem custo. E às vezes até casa um pouquinho de cada uma. Então aí esse é o grande foco. Exato. É isso, né, Nilton? É isso. Bom, pessoal, se você quer saber se a etiqueta eletrônica é para o seu cenário, entre em contato com o nosso departamento comercial. A gente faz um estudo junto, a 4 mãos, para saber qual o teu custo real, anual, com o processo de precificação. Vamos desenhar um ROI para a gente saber em quanto tempo a gente consegue pagar esse investimento e aí é ser feliz. Esquecer os problemas do passado e resolver os problemas mais nobres, porque a gente sabe que o varejo não falta problema, né? Foque no seu core business, deixa o restante que a gente faz para você. É isso aí. Tchau, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.